Nós vamos então ver um pouquinho sobre o livro dos médiuns. Semana passada eu li a introdução. Então, eu vou ler para vocês o que tem o conteúdo desse livro. Primeira parte é noções preliminares. O primeiro capítulo é sobre a pergunta: existem espíritos, né? O segundo capítulo, do maravilhoso ao sobrenatural. Terceiro capítulo, do método. Lembrando que esse é um livro para preparar pessoas e esclarecer as pessoas dos acertos e dos erros quando a gente se envolve numa situação onde tem sensitivos, onde tem pessoas que dizem que recebem lá um esclarecimento de Deus, para ficar bem claro para as pessoas analisarem se aquela pessoa é realmente um sensitivo com credibilidade ou se é um oportunista, né, tentando ludibriar. E esse tipo de pessoa, esse tipo de médium equivocado existe, ele tem uma energia própria de embuste. Eu estou dizendo desses que são assim, aproveitadores. Eles têm realmente uma sensibilidade, mas infelizmente eles usam para proveito próprio, para tirar vantagem da situação de enrolar alguém. Fakes, tem muito isso. Tem fake que ele consegue te envolver de uma tal forma que, se você não for uma pessoa preparada, você cai no que ele está falando. Por causa dessa energia a mais, que as pessoas não acreditam nisso e elas geralmente são enroladas por esses tipos de assédio, né? Por isso também que eu estou falando desse livro. Eu fiquei sabendo essa semana uma história dessa. A pessoa era um jogador aí famoso. Pegaram 250 milhões dele, 250 mil. Não é pouco dinheiro, e enrolaram ele numa coisa fake. Não sei como é que foi, me contaram os detalhes, só falaram isso. Então vocês veem que não é uma coisa tão simples assim. Deixa eu só fechar aqui por causa da música que ficou alta. E eu não vou lá abaixar agora. Não dá tempo, eu já comecei essa live meio atrasada. Então, aí a segunda parte vem das manifestações espíritas, da ação dos espíritos, das manifestações inteligentes, das manifestações físicas espontâneas, das manifestações visuais, da bicorporeidade, do laboratório do mundo invisível, da natureza das comunicações, da sematologia e da tipologia, da pneumatografia, da escrita direta, da psicografia dos médiuns escreventes, ou psicógrafos, dos médiuns especiais, da formação dos médiuns, dos inconvenientes e perigos da mediunidade, que isso é super importante, do papel dos médiuns nas comunicações espirituais, da influência do médium, que é isso que eu estava falando agora para vocês, da influência do meio, da mediunidade nos animais, da obsessão, da identidade dos espíritos. Obsessão é um problema muito sério, que às vezes a pessoa, num estágio final de obsessão, ela vai parar no manicômio porque ela já não tem mais autocontrole sobre ela mesma. Das perguntas que se podem fazer aos espíritos quando você estiver numa reunião, das contradições e das mistificações. Mistificação é aquilo que parece, mas não é. Do charlatanismo e dos embusteiros, das reuniões e das sociedades e regulamentos da Sociedade Parisiense de Estudos Espirituais. Então, ele era muito organizado e didático, como deu para perceber. Ele pôs tudo, foi fazendo os assuntos que ele queria pesquisar, foi organizando depois por assuntos, e aí ele separou em 5 livros. E é importante, se você for ler
na ordem que ele publicou, ele era tão didata, né? Ele era discípulo de Pestalozzi. Então ele era tão assim, didático que os livros foram feitos de forma para você ler um atrás do outro que ele foi publicando. Primeiro é o Livro dos Espíritos, segundo, Livro dos Médiuns, terceiro Evangelho, o quarto Céu e Inferno, o quinto é a Gênese, e tem um que é depois que ele desencarnou que publicaram essa obra, que chama Obras Póstumas, certo? Então, na verdade, são 5 principais e mais um. Aí eu li a introdução para vocês, mas essa introdução não foi inteira que eu li. Então eu vou partir de onde parei. Junto com os médiuns propriamente ditos, a crescer diariamente, isso daí acho que já publiquei, já falei. A nossa obra, sim, aqui no final do que eu li a semana passada, ele fala que essa obra não se destina só aos médiuns, certo? Aí ele fala, não faltará quem desejasse publicar um manual prático muito sucinto, contendo poucas palavras, a indicação dos processos que se devam empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Pensarão esses que um livro dessa natureza, dada a possibilidade de se espalhar profusamente, por módico preço, representaria um poderoso meio de propaganda pela multiplicação dos médiuns. Ao nosso ver, então ele está falando aqui que muitos pensariam em fazer uma coisa mais resumida, que não isso tudo aqui, como eu li para vocês, o conteúdo, né? Que seria melhor fazer um livro assim, seria mais prático, fazer um livro mais curto, mais objetivo, para abranger um monte de médiuns, mas ele nunca se interessou na quantidade de pessoas, ele sempre se interessou na qualidade daquilo que ele está explicando e da profundidade que é tudo isso. Não importa, nunca importou para Kardec a quantidade de pessoas, e sim a qualidade das pessoas interessadas em levar a sério isso aqui. E aqui o meu interesse é o mesmo. Pessoas que tenham esse problema, que tenham parentes com esse problema, até você estudar a situação. Depois que você estuda, você vê que não é um problema, a mediunidade é uma bênção. Só que você precisa saber lidar com ela. Assim como quando você compra um super carro, né? Uma Ferrari, você tem que aprender a dirigir nela, mesmo que seja um exímio motorista. Se você nunca pegou um carro de alta velocidade, você vai se machucar. Então você tem que começar aos poucos nesse carro, até pegar o domínio dele, né? A mesma coisa aqui. Então, ele está dizendo isso, que o interesse dele nunca foi fazer uma coisa pequena e rápida para obter o maior número de adeptos, mas tá? A intenção dele nunca foi essa. Ao nosso ver, semelhante obra, em vez de útil, né, uma obra assim, que pegasse só os pontos principais, barata, né, que seria vendida barata, então ele fala que semelhante obra, em vez de útil, seria nociva, ao menos por enquanto. De muitas dificuldades se mostra içada a prática do espiritismo, e nem sempre isenta de inconvenientes a que só um estudo sério e completo pode obviar. Fora, pois, de temer que uma indicação muito resumida animasse experiências levianamente tentadas, das quais viessem os experimentadores a arrepender-se. Então, ele está dizendo que se isso fosse feito, um livro bem simples e prático, seria muito perigoso, porque pessoas iriam se envolver nesse tipo de campo espiritual sem preparo, e perigoso de ficar com influências negativas dos espíritos, brincalhões, e depois vocês vão ver, conforme a gente for estudando, o que acontece. Então, coisas são estas com que não é conveniente nem prudente se brinque, não é para brincar com isso daqui, ó, é um assunto muito sério.
né? Como se brincava na época que ele foi lá pesquisar, as pessoas usavam aquilo como diversão, né? A mesa girando no alto e faziam perguntas fúteis, eles nem sabiam o que estavam lidando, mas na verdade a espiritualidade queria chamar a atenção de Allan Kardec, porque sabia que era ele que iria explicar e entender tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, não é prudente que se brinque, e mau serviço acreditamos que prestaríamos, pondo-as ao alcance do primeiro brincalhão, né, que achasse divertido conversar com os mortos. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo, certo? Eu nunca frequentei, porque eu tive muitos problemas com a mediunidade antes de saber o que era, né? Praticamente, se eu continuasse no ritmo que eu estava indo, ia parar num hospício. Então, para mim, isso daqui foi um mapa para entender o que acontecia mentalmente comigo, espiritualmente. E resolver o meu problema. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas em sanatórios que precisariam estudar isso. Não ficar com medo, porque se espalha, as pessoas que não leem, que não estudam, espalha-se que é a coisa do demônio, que é uma coisa... Pelo contrário, você evita esse tipo de coisa quando você lê Kardec, você se protege, você aprende a se proteger de qualquer influência mais inferior. E, infelizmente, por ignorância, se espalhou uma ideia errônea. Por isso que também eu sempre quis fazer esse tipo de trabalho, de divulgação do que é correto, né? Dentro de Kardec. Então, nem é prudente que se brinque, né? E dirigimos aos que vêm no Espiritismo o objetivo certo, certo? Havíamos publicado uma instrução prática com o ofício de guiar os médiuns. Essa obra está hoje esgotada e, embora tenhamos feito com um fim grave e sério, não a reimprimimos, porque ainda não a consideramos bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que se possam encontrar. Substituímos-la por esse livro, né, com a qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e conscienciosos estudos nos permitiram colher. Ela contribuirá, pelo menos assim, o esperamos, para imprimir ao Espiritismo o caráter sério que lhe forma a essência, e para evitar que haja quem nele veja objeto de frívola ocupação e de divertimento, certo? Porque na época era isso que acontecia. E ainda hoje, olha, eu mesmo, quando eu tinha 15 anos, era a vizinha minha que convidava para ir fazer aquele negócio do copo, andar sozinho. Até o dia que o copo falou que não sei quem ia morrer, a pessoa morreu mesmo, ela parou com isso. Teve um dia que a filha foi dormir, sentia a respiração em cima dela a noite inteira. Sentia uma respiração. Nunca mais fizeram isso. Porque isso não é brincadeira. Você não sabe com quem você está lidando. Não vá brincar. É a mesma coisa que você querer entrar num lugar onde tem... Aqui no Instagram. Você entra aqui pensando que é uma brincadeira, começa a aceitar tudo quanto é gente, aqui todo mundo... Não é todo mundo, mas quem quiser finge perfil, de repente você está conversando com um psicopata, não sabe? Seu filho. Então aqui também é um lugar semelhante, porque você não está vendo a cara das pessoas, você não está vendo quem está aqui. Muito cuidado, você que tem criança que anda no Instagram. Fique em cima, que aqui não é lugar para criança, não. Então, a não ser que seja tudo controlado por você e seja fechado o perfil da criança. E mesmo assim você não consegue controlar.
porque ela pode entrar em contato com alguém sem você saber e nunca entrar em contato com essa pessoa. Veja as pessoas que ela adiciona, às vezes ela pode nem adicionar por comando de outro, por isso que é perigoso aqui, é muito perigoso. E a mesma coisa aqui, muito pior ainda, você querer lidar com um plano que é espiritual, imenso, aberto, né? Então, essas considerações ainda aditaremos outra muito importante, a má impressão que produzem os novatos, as experiências levianamente feitas e sem conhecimento de causa, experiências que apresentam inconveniente de gerar ideias falsas acerca do mundo dos espíritos e de dar aso à zombaria e a uma crítica quase sempre fundada. De tais reuniões, os incrédulos raramente saem convertidos e dispostos a reconhecer que no Espiritismo haja alguma coisa séria. Por exemplo, montaram lá um lugar sem preparo nenhum, começam a aceitar tudo, o Espírito fala, o Espírito de não sei quem, dá um nome importante, vão ser manipulados às vezes por um Espírito que merece menor crédito, se não estudarem, se não tiverem uma índole moral. O mais importante para quem é sensitivo é desenvolver a parte moral, porque sem isso ele está perdido, porque se ele é muito suscetível à vaidade, ao orgulho, egoísmo, os espíritos que estão à volta, que vão perceber isso, porque ele vai atrair inclusive espíritos iguais, vão manipular ele como um boneco, vão brincar. Então, por isso que é isso que ele mostrou nesse livro. É muito sério. Se você não tem uma índole boa, não se envolva nisso. Não se envolva com isso. Primeiro, a gente tem que ter o espírito de ciência para... Melhorou, né? Eu fui desligar uma coisa que estava ligada. Oi, Cláudio. Oi, Raíssa. Tudo bem, Raíssa? E conversando com vocês. Não se brinca com aquilo que a gente não conhece, com aquilo que a gente não tem o conhecimento e nem tem controle. Então, deixa eu só ver o horário aqui. Então eu vou falar mais uns minutinhos, depois eu tenho que parar porque eu tenho uma reunião, né? Aquela reunião que eu falei para vocês. Então, ele continua aqui. Havíamos publicado uma instrução com o ofício de guiar os médiuns. Essa obra está hoje esgotada, embora tenhamos feito com um fim grave e sério, eu já tinha lido isso. Então ele fez uma obra só para médiuns mais rápida, mas ele esgotou e ele não publicou mais, porque ele achava que precisava fazer alguma coisa maior, mais bem explicada, mais cuidadosamente explicada e séria, para que as pessoas entendessem que não é uma brincadeira, não é algo que não exista, não é algo que tenha uma segunda intenção, não tem. Essa obra é toda muito clara e ela tem o fim único de explicar o que acontece num plano que a gente ainda não consegue ver, mas a ciência um dia vai arrumar meios de a gente entrar em contato até pela televisão, que existem em alguns países já pesquisas sobre isso. No Brasil eu conheci um engenheiro, ele é engenheiro naval, se não me engano, e ele disse que para ele conseguir esse aparelho que poderia se entrar em comunicação com outra dimensão, estava faltando só uma peça. Essa peça precisaria ser inventada, porque não existe, não sei se ele já conseguiu. Mas eu sei que tem pesquisas de pessoas que conseguem sim já entrar em contato com outras dimensões. Gente que às vezes põe o gravador, esquece ligado, quando vai ver tem vozes ali, né, mandando recados. Então, aqui ele fala, continuando aqui, para a opinião errônea, grande número de pessoas, né, muito mais do que se pensa, tem contribuído para a ignorância e leviandade de vários médiuns.
Então, como eu estava explicando, se abrem um trabalho, vamos trabalhar mediunicamente, mas não tem preparo, é perigoso. É perigoso para quem faz isso, é perigoso para quem vai lá. É como se você abrisse uma fábrica de um produto que você não tem domínio desse produto, não sabe se vai fazer bem, se vai fazer mal, se a pessoa pode comer, se não pode, não tem instrução de algum nutricionista para aquilo. É isso que vai acontecer. Então precisa ter muito cuidado, principalmente porque em certos lugares onde isso é cobrado, e não são poucos, esse tipo de auxílio espiritual não se cobra porque não é você que está fazendo, é o espírito. O espírito não vai receber dinheiro. E o espírito que se propõe aí nesse lugar que é cobrado, geralmente, ele quer o quê? Ele quer, é um espírito mais inferior e ele quer exercer domínio. Ele não pode mais tocar nas coisas do mundo, mas ele pode influenciar com a mente dele. E isso interessa. Interessa para a vaidade, para o orgulho do espírito que ainda é inferior. Então precisa se estar muito alerta. Por isso que esse livro aqui é básico para qualquer um. Mesmo que não seja, não tenha mediunidade, não trabalhe com isso, não vai trabalhar com isso, tem que saber disso, porque hoje em dia tem muita gente, inclusive, sendo muito bem enganada, porque não são pessoas de pouca sabedoria, tem uma sabedoria mais utilizada para o mal. Como eu disse aqui, eu sei de pessoas, jogador de futebol aí, super importante, 250 mil levaram dele dando golpe. Vocês acham que o jogador é trouxa? Com 250 mil? Existe uma energia específica que esse tipo de golpista ele tem. Em vez de ele usar para o bem, ele usa para o mal. E tem muitas pessoas assim, fazendo isso por aí. Então, desde alguns anos, o Espiritismo tem realizado grandes progressos. Imensos, porém, não são os que conseguia realizar. A partir do momento em que tomou rumo filosófico, porque entrou a ser apreciado pela gente instruída, presentemente já não é um espetáculo, é uma doutrina, né? Isso ele falou em 1860, por aí. É uma doutrina que não mais riem os que zombavam das mesas girantes, né? Porque a sociedade brincava com aquelas mesas no ar, devia ser um grande espetáculo, uma mesa pesadíssima como é na Europa antiga, né? Girando rápido e as pessoas brincando com aquilo, né? Então era antes dele pesquisar e ver o que estava acontecendo e colocar tudo em livros, fazer anos essa pesquisa, estudar por anos, né? Com fenômenos, não era só fenômeno de você ir lá e perguntar para a pessoa que estava em transe, não era assim tão simples não, eram efeitos de materialização, em que você via a coisa se materializar na sua frente, eram cestas com lápis amarrado que ninguém tocava nelas, e ele como cientista ele sempre tomou cuidado para ver se não tinha embuste. A mesinha, a cestinha escrevia sem ninguém pôr a mão. Então você não dava nem para você dizer que era da cabeça do médium que estava escrevendo. Ela mexia, assim como a mesa subia sozinha, eles depois transformaram isso numa coisa mais prática, para ele poder se comunicar com esse outro universo que a gente não vê. Não vê porque a gente não tem capacidade de visão para ver, né? E um dia a ciência vai conseguir isso daí. Então, aí ele fala que, então, já naquela época ele conseguiu a seriedade que ele queria para o assunto, porque afinal de contas ele era um cientista, né? E esforçamos-nos por levá-lo para esse terreno e por mantê-lo aí, nutrimos a convicção de que lhe granjeamos mais adeptos úteis do que provocando à torta e à direita manifestações que se prestariam a abusos. Disso temos cotidianamente a prova com o número dos que se hão tornado espíritas unicamente pela leitura de O Livro dos Espíritos. Ele é um livro altamente científico e explica todas as grandes questões da humanidade. Ali você tem explicação para tudo, para suicídio, para divórcio, para
morte prematura, nascimentos de crianças defeituosas, níveis sociais, pessoas com muito, pessoas com pouco. Qualquer dúvida sua existencial você vai encontrar nesse livro, que é o primeiro. Então, ele conseguiu dar um cunho científico e filosófico para aquilo que as pessoas achavam que era uma brincadeira. Só para divertir, era um fenômeno, ninguém estava interessado em saber como é que ele acontecia, só queriam brincar. Como eu disse, ainda hoje, nesse século, eu já vi várias pessoas brincando com isso, inclusive eu participei de uma brincadeira que era com a minha prima. Era um livro que ela falava, descobri uma coisa, me ensinaram. Aí o livro começou a girar sozinho. Eu corri para um lado, ela correu para o outro. E depois, mais tarde, eu fui descobrir que isso era poder radiestésico também. Mas ali, do jeito que ela fez, não era radiestesia, não. Era a influência espiritual, sim. E nunca mais eu fiz isso. Eu fiquei com muito medo, né? Então, não se brinca com aquilo que você não conhece, né? E esses fenômenos, eles têm uma utilidade, mas tem que estudar, certo? Então, depois de havermos exposto nesse livro a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática. No primeiro livro, ele deu a parte científica, nesse é a parte prática, que esse é o segundo, né? O segundo livro é o Livro dos Médiuns. Damos nessa obra a parte prática para o uso dos que queiram ocupar-se com a manifestação, quer para o fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados a observar. Foi o que eu falei, às vezes você quer pedir um auxílio, vai em qualquer lugar que dizem que vai te ajudar espiritualmente e às vezes vai te enrolar mais ainda a cabeça, se você não sabe o que está acontecendo. Então, estas duas obras, né, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, se bem a segunda constitua continuação da primeira, esse daqui dos Médiuns é a continuação da primeira, são até certo ponto independentes um do outro. Mas a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém princípios básicos, sem os quais algumas partes desses se tornariam talvez difíceis de compreender. Então, se você está interessado, dá uma lida. Eu coloquei em cada live dessas que eu estou fazendo, eu coloco como você conseguir gratuitamente os livros e baixar e ler. Importantes alterações para melhor foram introduzidas na segunda edição, muito mais completa do que a primeira, acrescentando-lhe grande número de notas e instruções de maior interesse. Os espíritos a corrigiram com particular cuidado, como reviram tudo, aprovando-a ou modificando-a à sua vontade. Então ele não fez sozinho. Ele organizou, ele analisou, ele colocou didaticamente os assuntos mais... A última revisão era dos espíritos, porque, afinal de contas, ele estava incumbido de passar uma revelação importantíssima para a humanidade. Tem uma parte no livro do Céu e Inferno que o Espírito fala que se ele soubesse que ele ia passar o que ele estava passando, ele tinha matado uma pessoa e depois ele morreu. E aí ele ficou no inferno maior do que ele tinha aqui. Então ele fala que se ele soubesse que ele ia continuar vivo, ele jamais teria feito o que ele fez. Então daí dá pra gente entender a importância da obra do Kardec. Que se as pessoas levarem a sério, estudarem, dá para corrigir muita coisa que ainda certos espíritos encarnados não conseguem. Assassinos, pedófilos, como é que fala aquilo? Eu sempre esqueço esse nome. Psicopatas. Se tivesse na cadeia uma instrução a respeito de que eles iriam continuar vivendo, eles pensariam duas vezes, como esse espírito falou. Porque, na verdade, as pessoas que têm essas anomalias, elas acham que vão morrer e acabou. E não é assim. Não é assim. Então, tanto nós evitaríamos em desespero o suicídio, porque o suicídio não vai matar ninguém, nem você consegue matar você mesmo, muito pelo contrário, você vai sofrer muito mais. E assassinos, não adianta matar porque não vai morrer. E vai muito
às vezes, se for do mesmo nível, vai perseguir ou ainda livre do corpo que ele não vai poder matar. Não, é inferno isso. Então, esse trabalho é importantíssimo, fundamental para elevar a humanidade, dar um salto, né? E importantes alterações, né, foram feitas. Então, como reviram tudo, aprovando ou modificando a sua vontade, pode dizer-se que ela é, essa obra, em grande parte, obra deles. E porque também Kardec não escreveu nada sozinho, ele recolhia do mundo inteiro físico de médiuns, mas todas as qualidades de espíritos em vários níveis do plano espiritual. Então foram 2 mundos que ele colheu a informação e botou nos livros. Não é obra da cabeça dele, não é obra de uma pessoa. Ele fala que é obra dos espíritos, e espíritos de vários níveis, inclusive. Ele, como cientista, o que ele fez? Ele organizou, ele analisava, ele via as respostas quando era do espírito inferior, quando era do superior. Ele não foi enganado. Ele não foi, não caiu nenhum embuste, ele era cientista. Eu sempre friso isso. Como reviram tudo, aprovando e modificando a sua vontade, pode dizer-se que ela é, em grande parte, obra dos espíritos. E a intervenção que tiveram não se limitou aos artigos que trazem assinaturas. São poucos esses artigos porque apenas apusemos nomes quando isso nos pareceu necessário. Para assinalar que algumas citações um tanto extensas provieram deles textualmente. A não ser assim, houvéramos a citá-los quase em todas as páginas, especialmente seguida a todas as respostas dadas às perguntas que lhe foram feitas, o que se nos afigurou de nenhuma utilidade. Então, cada resposta que ele recebia, ele não pôs o nome do espírito que deu. Ele olhou o fundo da resposta, olhou, analisou a lógica da resposta. Muitas respostas ele faz uma opinião dele, ele põe uma análise dele, mas ele diz aqui que não achou necessário colocar o nome devido à profundidade das respostas que ele obteve. E é isso que você sente quando você lê os livros. Você sente a resposta, todas as respostas com uma profundidade, uma lógica que não poderia vir desse mundo. Só de mentes superiores mesmo. Os nomes, como se sabe, importam pouco. Isso é uma coisa básica que todo mundo que começa a estudar sobre espiritualidade tem que saber. Quando o espírito começa a dar um nome muito importante, o que ele fala é chulo, o que ele fala não corresponde ao nome que ele deu, pode descartar que é um embusteiro. Então, a base do espiritismo é olhar o fundo da coisa que você está ouvindo e ver se procede daquela personalidade, se você conheceu a pessoa, e ver se procede daquela pessoa importante que foi na Terra, porque você vai conhecer a pessoa, se ela está falando que é um rei Luís XV, ou então um presidente importantíssimo, você sabe da vida do cara, você sabe como ele agia. Se ele começar a falar besteira, você não vai acreditar, certo? Então tem que ser do nível daquele nome que ele está falando, e isso é fundamental, é a primeira regra. Olhe o fundo do que você está ouvindo. Não acredite em tudo que você ouve. Isso eu já falei várias vezes aqui, inclusive. Então, como lhe acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que ficaram em duplicata, entre outros, o que se tratava da escala espírita, que já se encontra no livro dos espíritos. Suprimimos igualmente do vocabulário o que não se ajustara bem ao quadro desta obra, substituindo vantajosamente o que foi tirado por coisas mais práticas. Depois da segunda edição, nenhuma alteração mais sofreu o texto. Então, no Brasil, as edições que tem já não são mais a primeira edição, certo? E no mundo também não. E nem as que eu coloco aí para vocês baixarem gratuitamente, tá? Então é isso, a introdução, super importante, porque aqui ele falou uma coisa que a gente não pode esquecer. Os nomes, como se sabe, não importam. Sou espírito tal.
eu sou o rei lá da Pérsia. Não importa isso. O essencial é que o conjunto daquilo do trabalho corresponda ao fim que nós queremos. Ou seja, se é uma mensagem que alguém deu de uma pessoa muito importante, tem que coincidir com aquilo que aquela pessoa falou quando ela estava viva. Se for coisa diferente, descarte. E aqui ele está falando que na obra também não importa o nome do Espírito. Algumas vezes ele põe Santo Agostinho, alguns nomes de santos que a gente conheceu, pessoas importantes, mas ele só põe em alguns casos. E nas perguntas e respostas ele nem cita, porque a gente tem que prestar atenção no conteúdo. No conteúdo, se é um conteúdo que tem lógica, se é um conteúdo que vai te levar para algo construtivo, que te explique coisas que você não conseguiria normalmente entender, né? Então é isso, a introdução. Agora eu vou interromper porque a gente tem um trabalho depois, nesse horário às 6h15, se já não é. Começa um trabalho que eu faço com uma outra pessoa. A gente entra em contato, isso faz mais de 20 anos já que eu faço, eu já fazia isso no centro, mas por causa da pandemia a gente faz através do WhatsApp. Se ligando com o Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Seib da vacina Seib, Dr. Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, Dr. Alberto Seabra no Brasil, Dr. Alberto Seabra e tem um outro brasileiro que é homeopata também. Eu estou sem um livro aqui. Mas, então, tem muitos homeopatas e façam uma oração às 6h15, às 7h15, se tiver algum parente precisando, se vocês estiverem precisando, numa atitude respeitosa e com fé, peçam que, com certeza, de acordo com o mérito de cada um, vocês recebem o alívio que vocês estão precisando. Pode ser qualquer problema, tanto emocional quanto físico, certo? Então, até a próxima quinta, sobre esse assunto, sobre o livro dos médiuns. Espero que vocês tenham aproveitado.